As paz, irmã Rejane. Daqui a pouco tá iniciando tudo. Irmã Marlene também está se achegando. Saúde os irmãos que estão se achegando aí conosco com a graça e a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos, irmãos. Eu sempre pergunto aos irmãos como é que está o áudio para os irmãos. Os irmãos estão conseguindo me ouvir bem? Graça e paz, irmão Jair, tudo certo? Irmão Clodoaldo, Papa, muito bem-vindo às redes sociais, irmão Clodoaldo. Prazer ter o irmão aqui. Irmãos, nós estamos só aguardando os irmãos irem se achegando um pouquinho, 5 minutinhos. Daqui a pouquinho a gente vai estar dando início assim ao nosso estudo. Pastor Maurício já está por aí também. Graça e paz, pastor. Bem, irmãos, enquanto os irmãos vão se chegando, a gente vai explicando para os irmãos Wesley. Ele está impossibilitado de dar o estudo hoje. Precisou passar por um procedimento ortodôntico. E assim nós estamos com a responsabilidade de trazer uma reflexão da palavra para os irmãos. Nós não vamos dar continuidade aos estudos de Pedro, que o pastor Wesley vinha promovendo. Nós deixamos realmente para que ele dê sequência aos seus estudos. E nós preparamos um estudo à parte desse conteúdo para os irmãos. Os irmãos viram que nós colocamos lá no grupo da igreja. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o princípio da oração, propriamente voltado para a oração do Pai Nosso, que se encontra ali presente nos Evangelhos. Amém, meus irmãos? Então, os irmãos estão se achegando aí aos pouquinhos. Daqui a pouquinho a gente já está com uma quantidade maior. Eu peço que os irmãos vá compartilhando essa live. Nós esquecemos de dizer aos irmãos no grupo da igreja, eu não sei se os irmãos vão conseguir fazer dessa forma. Assim que os irmãos abrirem o Facebook, que virem a live da igreja, os irmãos não clicam naquela salinha que tem ali do lado, porque senão ali os irmãos vão formar uma sala de vídeo. Os irmãos cliquem diretamente no vídeo e embaixo vai ter o nome compartilhar. Aí ali os irmãos compartilhem. Para que os irmãos não criem uma sala de vídeo. Quando os irmãos criam uma sala de vídeo, os irmãos colocam os comentários lá na sala de vídeo e nós que estamos aqui ministrando, nós não temos acesso a esses comentários. Só os irmãos que ficam assistindo com os irmãos é que têm acesso a esses comentários. Então em algumas situações a gente acaba perdendo alguma pergunta dos irmãos, algum comentário que os irmãos fizeram que é muito relevante para os nossos estudos. Amém, meus irmãos? Então, na hora que abrir o Facebook, não clique logo na barrinha de vídeo que tem embaixo. Você abre o vídeo no meio, abre o vídeo na live e quando abrir que apareceu o nome compartilhar, aí você compartilha. Tá ok? Eu acho que deu para todo mundo entender. Nosso irmão Jô se achegando também, nosso irmão Socorro também está se achegando. Então, já que os irmãos estão se reunindo, eu queria convidar os irmãos para orarem nesse momento. Não adianta nós falarmos de oração se nós não exercemos o princípio da oração, a prática da oração. Então eu queria convidar você a apresentar a sua vida em oração nesse momento. Apresentar o dia que o Senhor nos proporcionou, um dia corriqueiro, mas não é mais um dia, irmãos, que o Senhor nos concede de acordo com a sua graça e a sua misericórdia. Eu lembro bastante disso, irmãos. Nós não somos merecedores de nada. Nós não somos merecedores sequer do ar que nós respiramos. O Senhor nos proporciona tudo isso por graça e por misericórdia. Então, se você se encontra sem motivo para orar, que eu acho muito difícil, um cristão dizer que não tem motivo para orar, ore em gratidão pelo ar que você respira, pela condição de vida que o Senhor lhe dá. É extremamente necessário, irmãos, apresentar nossa vida em gratidão ao Senhor. Exercitar o princípio do salmista lá no Salmo 9, né? Eu quero dar graças ao Senhor de todo o meu coração. Voltar toda a nossa vida em gratidão para o nosso Deus. Amém? Mais irmãos estão se achegando. Nossa irmã Robervane, nossa irmã Juliana. Sejam bem-vindas. Nossa irmã Maria Melo também. Então, convido os irmãos a estarem orando conosco.
Pai, nós te damos graças, Senhor. Bendizemos o teu nome nessa noite. Rica oportunidade, mais uma vez, que o Senhor nos concede de estudar, de contemplar um pouco mais a tua palavra, meu Senhor amado. Antes de mais nada, nós queremos ser gratos a ti. Gratos a Deus porque nós temos plena certeza de que a noite de sono que nós vivenciamos na noite passada foi o Senhor que nos proporcionou. Enquanto nós estávamos dormindo, enquanto nós estávamos descansando, o Senhor, que é o nosso guarda, o nosso protetor, estava proporcionando, concretizando, realizando todo esse nosso dia que nós temos hoje, que nós tivemos hoje. Então, nesse momento, nós queremos ser gratos ao Senhor pelo dia que nós tivemos. Queremos ser gratos ao Senhor porque o Senhor nos deu condições de executar as nossas tarefas diárias. O Senhor nos deu condições, ó Deus, de resolver as situações que foram acontecendo ao longo do dia. O Senhor nos deu, ó Deus, as orientações que nós precisamos ao longo desse dia. Então nós queremos ser gratos ao Senhor. Nessa noite, além de, ó Deus, de ser gratos pelo privilégio de poder ministrar a Tua Palavra, de poder estudar um pouco mais a Tua Palavra com a Tua Igreja, nós queremos, ó Deus, rogar ao Senhor que o Teu Espírito Santo seja conosco. Mais uma vez, ó Deus, nós queremos fazer nessa noite a oração do salmista, lá no Salmo 119, quando ele vai dizer que quando ele vai pedir que o Senhor desvende os nossos olhos para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua Palavra. É só isso que nós queremos nesse momento, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a compreender a Tua Sagrada Escritura. Ó Deus, nesse momento, Tu que és o nosso professor por excelência, nos ensina nessa noite e que ao término desse culto, nós não possamos estar da mesma forma que nós iniciamos, mas que nós estejamos renovados, transformados pelo poder que é em Ti, representado na Tua Palavra. Assim nós te oramos, certos de que o Senhor está conosco, no nome de Cristo Jesus. Amém, meus amados irmãos? Então, sem muita demora, eu queria convidar os irmãos a abrir a sua escritura no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 5, aquilo que nós conhecemos ainda como parte do Sermão da Montanha. Nossa irmã Jane também está se chegando. Paz, irmã, Deus abençoe. Saudade da escola dominical, né? Nossa irmã Severina está nos acompanhando ali também. Então, irmãos, Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. Nós não vamos começar propriamente da oração do Pai Nosso, nós vamos ler alguns versículos anteriores a ela. Então, a partir do versículo 5, nós vamos ver assim. E quando vocês orarem, Cristo falando, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então, quando orarem, vocês orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 14. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as vossas ofensas. Amém, meus irmãos? Eu repito para os irmãos que eu tenho o costume, o hábito de usar a versão NVI, provavelmente diferente da dos irmãos que usam a nossa versão, a versão Almeida Revista e Atualizada, da nossa Bíblia Congregacional. Mas, embora a versão seja um pouco diferenciada, irmãos, o conteúdo ele permanece o mesmo. E nós vamos tentar trabalhar um pouquinho a perspectiva da oração com os irmãos
nessa noite. Irmãos, como nós intitulamos lá no grupo da igreja, a nossa proposta hoje é pensar um pouquinho sobre como nós devemos orar em tempos que demandam oração. Eu acho que uma das coisas que os evangélicos, de um modo geral, têm feito nesse período de isolamento social, nesse período de uma suposta quarentena, nesse período de distanciamento, realmente tem sido o princípio da oração. Talvez até aqueles que não tinham realmente a prática como uma prática fiel, nesse período começaram a desenvolver um pouco mais a prática da oração. E nós estamos aqui, a princípio, querendo dizer aos irmãos que nós não estamos aqui para estabelecer a quantidade de orações que os irmãos têm que fazer ao longo de um dia, ao longo de uma semana, ao longo de um mês ou ao longo da vida. Nós não estamos aqui também para estabelecer um período de tempo de que cada oração deve conter. Nós não estamos aqui para estabelecer protocolos acerca da oração. Porque isso aí é tudo muito particular, isso aí é tudo muito íntimo, isso é tudo muito pessoal. A Escritura ela não vai trabalhar esses parâmetros, esses princípios. A Escritura ela vai trabalhar com a oração em constância, o famoso orar sem cessar. A vida do crente apresentada de forma consagrada em oração, ou seja, a todo momento nós estarmos conectados com o Senhor. Nós não estamos aqui para estabelecer parâmetros sobre tempo ou sobre frequência de oração. Mas uma coisa, irmãos, a princípio nós precisamos deixar muito bem estabelecida. É impossível que haja novo nascimento e vida cristã se não há oração. A Escritura deixa isso muito claro, irmãos, muito claro. Não tem como vivenciar uma experiência íntima, particular, pessoal com a pessoa bendita de Jesus Cristo, com o Evangelho de salvação, com a graça e com a misericórdia de Deus, se não há uma vida de oração por trás disso tudo. Então não é que a oração nos conduza à salvação, mas a oração é uma das evidências de que realmente nós fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Então, nós não podemos ter uma vanglória porque nós temos uma vida de oração, porque isso faz parte da obrigação da nossa vida. Mas nós não podemos dizer que nós temos uma vida realmente cristã se nós não zelamos pelo princípio da oração. Amém, meus irmãos? Eu acho que está dando para os irmãos entenderem e acompanhar um pouco o nosso raciocínio. Então, antes de adentrar no texto, de fato e de verdade, eu queria pensar com os irmãos um pouquinho acerca dessa questão da vida realmente de oração, do mecanismo da oração, porque a oração, irmãos, ela envolve alguns dilemas, ela envolve alguns paradoxos que em alguns momentos pode até se tornar complicado para a nossa vida. Porque na grande maioria das vezes nós enxergamos a oração pelo lado simples, pelo lado emocional da coisa. Principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo, que é um contexto de falta de esperança, é um contexto de insegurança, é um contexto de incertezas. Então nós somos movidos muitas vezes pelo nosso emocional nessa situação que nós estamos vivenciando, ou em qualquer outra situação que pode ser particular dos irmãos, a viver e a levar a oração apenas por esse aspecto, o aspecto emocional. Mas a oração ela envolve outros parâmetros que são necessários trabalhar com os irmãos. Então, irmãos, a princípio eu queria pensar que a oração ela envolve o dilema entre a simplicidade e a complexidade. Ô irmão Clésio, então como assim a oração ela envolve a simplicidade e a complexidade? Irmãos, a oração ela vai do simples, falar com Deus, que é assim que nós comumente tratamos o princípio da oração. O princípio da oração ele é visto como, no popular realmente, conversar com o Senhor. Abrir o nosso coração para falar com Deus. Então, na simplicidade, a oração é falar com Deus. Mas a oração ela também vai para uma complexidade. A complexidade de como falar com Deus. Porque nós não estamos falando com qualquer pessoa. Nós estamos falando com a santidade em pessoa. Nós não estamos falando com alguém que nós podemos usar qualquer tipo de fala. Nós estamos falando com a mais alta autoridade que existe por séculos e séculos ao longo da história. Então a oração ela vai do simples falar com Deus ao complexo falar com Deus. Nós precisamos ter essa dimensão que nós estamos de forma muito humana falando com Deus, apresentando a Deus as nossas limitações, mas nós estamos nos dirigindo àquele que está sentado no alto e sublime trono.
Pensando nesses dilemas da oração, irmãos, nós precisamos levar em consideração que além da oração ela ir do parâmetro simples ao complexo, a oração ela envolve dois seres, no mínimo, na oração. Porque a minha oração ela não é só. A minha oração não é feita apenas entre eu. A minha oração é feita entre eu e entre o Senhor. Se eu estiver orando com a minha família, é entre eu, o coletivo, e o Senhor. Se nós estivermos orando na igreja, é entre a igreja, corpo de Cristo, e o Senhor. Então a oração ela envolve, de bate pronto, duas figuras que são imensamente distintas. Porque a minha oração ela me envolve, eu, o pecador, o homem caído e depravado, e a oração ela envolve o Deus todo-poderoso, santo e incomparável. Então nós precisamos pensar na oração também nesse contexto, que a oração ela envolve alguém que não deveria ou que não poderia ter acesso a Deus, porque Deus ele é incorruptível. Mas Deus, por sua misericórdia, Ele nos concede esse acesso ao ser dEle, à grandeza dEle, ao trono da graça dEle. Então eu queria trazer os irmãos para dentro desse contexto de oração, para a gente sair de enxergar a oração como algo qualquer na nossa vida e começar realmente a entender o que deve ser o princípio da oração na nossa vida. A oração ela vai do simples ao complexo, a oração ela envolve o pecador e o redentor. A oração ela envolve o caído e o alto, o altivo. A oração, irmãos, ela envolve também um outro dilema que nós precisamos lembrar. Porque a oração ela envolve o princípio da razão. A razão na oração é que nós sabemos realmente o que nós estamos pedindo. E nós temos certeza que Deus também sabe o que nós estamos precisando. Isso é racional. Isso está muito bem elaborado na nossa mente. Por mais que a oração seja aquela oração de surpresa, como aquela oração que a gente está no culto de oração e o irmão diz, eu queria convidar o evangelista Clésio e ele vai orar por missões. Por mais que nós sejamos pegos de surpresa ali naquele momento, mas nós temos um norte bem elaborado na nossa mente, de forma muito racional, sobre o que nós vamos orar por missões. Então, a oração ela envolve esse aspecto racional, mas a oração ela envolve também o aspecto emocional. Além de saber o que eu estou pedindo, a emoção no momento da oração, ela me leva a ter sensações sobre aquilo que eu estou pedindo naquele momento. Então a oração ela envolve um misto de razão e de emoção. Mas a oração ela não só tem esses dois elementos. A oração ela ainda tem um terceiro elemento que é fundamental no princípio da oração. A oração ela envolve razão, emoção e vem o equilíbrio. A oração feita da forma correta ela envolve fé. E fé é o equilíbrio entre saber o que eu estou pedindo, sentir o que eu estou pedindo e saber a quem eu estou pedindo. Porque o princípio da fé, irmãos, é aplicado tão somente não por quem está orando, mas pela certeza de a quem nós estamos dirigindo as nossas orações. Como o próprio Cristo vai dizer que ele está falando em outra situação, né? Vigiar e orar para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ali nós entendemos que existe uma demanda espiritual, uma situação espiritual, que nós podemos estar muito bem naquela situação. Então, algumas pessoas, elas acham que Deus tem a obrigação de atender e de responder às suas orações pelo seu nível espiritual. E Deus não tem a obrigação de responder ou de atender às nossas orações por nada nesse mundo. Ele faz isso meramente por graça e misericórdia. Então, irmãos, orar com fé é ter a certeza que nós estamos orando e que Deus vai fazer, não pelo nosso estado espiritual, independente de, porque às vezes, eu estou em muita santidade, eu jejuei hoje, eu estou em consagração, eu não briguei com minha esposa, eu não briguei com meu marido, não estou brigado com meus filhos, e estou em comunhão com a igreja e com meus irmãos, então eu estou bem. Deus ele é obrigado a me atender, ele é obrigado a me responder. Não, em hipótese alguma. Nada obriga Deus a fazer nada na nossa vida, irmãos. Deus ele faz, porque ele é abençoador. E é aí que nós encontramos o último dilema da oração. A oração é algo que envolve o simples e o complexo. A oração é algo que envolve o pecador e o redentor. A oração é algo que envolve fé
emoção e razão. E a oração, irmãos, é algo que envolve um ser incapaz de fazer qualquer coisa, nós, humanos, e um Deus abençoador. Porque é isso que Deus é. Ele faz única e exclusivamente pela sua vontade. Porque é isso que ele gosta de fazer. É isso que ele sabe fazer, abençoar. Deus abençoa o ímpio. Deus abençoa o crente. Deus abençoa o descrente. Deus abençoa o justo. Deus abençoa o injusto. Deus manda chuva para todo mundo. Deus providencia renda para todo mundo. Deus providencia tudo para todas as pessoas, independente de. Então tudo isso está envolvido dentro do contexto da oração, irmãos. E para que a gente se achegue aquilo que Cristo está querendo ensinar aqui no princípio da oração, aqui no Sermão da Montanha, nós precisamos compreender que a oração envolve todos esses aspectos. A nossa oração, por mais simples que ela seja, ela vai envolver tudo isso que nós mencionamos aqui. Às vezes os irmãos podem até ter vergonha de orar, que é muito comum. Não, irmão, não gosto de orar em público não, porque eu não sei dizer aquelas palavras bonitas e não sei. Mas os irmãos têm que entender que a oração ela é muito mais do que palavras bonitas bem colocadas em uma frase. A oração ela é a expressão da nossa comunhão e da nossa intimidade com a pessoa bendita de Jesus Cristo, com o Pai, com o próprio Deus. O quanto eu tenho de intimidade com o Senhor não vai ser medido pelas minhas palavras, porque tem muita gente que acha que a intimidade que tem com o Senhor é revelada nas palavras. Aí a gente vem para a teologia moderna, a teologia emocional, né? Eu tenho intimidade com o Senhor, então eu vou orar chamando Ele de Paizinho. Eu tenho intimidade com o Senhor, então eu vou orar chamando Ele de Abba, porque parece que eu sou mais espiritual quando eu falo com Deus chamando Ele de Abba, que é uma nomenclatura em uma outra língua. Não, irmãos. O que rege o princípio da oração é o nosso coração compreendendo o que nós estamos fazendo, a oração, a nossa mente estando ligada com o nosso coração, compreendendo o ato de oração, e todo o nosso corpo sendo colocado em oração, em conexão com o divino naquele momento, em conexão com o espiritual, em conexão com o próprio Deus. É mais ou menos sobre isso que o salmista vai falar no Salmo 103, quando ele vai dizer: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ali ele está fazendo uma oração. E nessa oração, ele está exaltando a grandeza do Senhor e a conexão que ele tem com o Senhor de uma forma tão gigantesca, que ele vai dizer: a minha boca é incapaz de narrar a pessoa de Deus. A minha mente é incapaz de narrar a pessoa de Deus. Então, a minha alma, o mais íntimo do meu ser, é o que vai agora descrever a pessoa de Deus com a qual eu estou me conectando em oração. E ali a atitude da oração é bem dizer ao Senhor, independente e de uma forma gigantesca naquele momento. Então, compreendendo um pouquinho disso tudo, irmãos, eu acho que a gente vai ter um norte melhor nas nossas orações. Em tempos de crise, nós vamos orar bastante. Em tempos de dificuldade, nós vamos orar bastante. Já tem uma frase que diz, né, que aquilo que mais liga o homem ao Senhor, né, são três coisas: a palavra do próprio Deus, a Bíblia, a Escritura Sagrada, a oração e a dor. Então, essas são as três coisas que podem nos conectar ao Senhor. E note que a dor recebe uma posição de destaque, porque parece que no momento da necessidade, no momento da angústia, no momento da crise, as pessoas se dobram para buscar o Senhor. E isso nós vamos ver em diversos cenários na Escritura. Então, pensando nesses dilemas de oração, a gente vai entrar realmente no que a Escritura vai nos falar sobre a oração, né? Eu queria lembrar aos irmãos que a oração não é algo exclusivo do Novo Testamento, é algo exclusivo do modelo da sinagoga. Oração, irmãos, é algo que é presente na Escritura de ponta a ponta. Do Gênesis ao Apocalipse nós vamos enxergar as orações. Nós podemos destacar os homens de oração da Escritura, né? Os grandes homens do Antigo Testamento, como Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Samuel, o próprio Davi, orações fantásticas, as orações de Davi. Mas tem um princípio que rege a oração, que ele fica muito claro numa oração que Elias faz, lá no encontro dele com os profetas de Baal, em 1 Reis 18. E eu queria que os irmãos se conectassem nesse princípio que Elias ele vai estabelecer naquela situação, que é uma situação de oração, mas não é uma situação comum de oração.
é uma situação que vai nos nortear sobre como deve estar a nossa postura quando nós formos executar uma oração. O texto é 1 Reis 18, ali a partir do versículo 16, mais ou menos até o versículo 39. Irmãos, o texto que nós estamos falando da oração de Elias. Então, Elias, quando orava, eu compartilho bastante isso com os irmãos que vão no culto matutino. Em todos os cultos matutinos, nós vamos compartilhar o mesmo princípio, irmãos. Antes de orar, eu digo aos irmãos, quando você for fazer sua oração, tenha 3 coisas em mente. A primeira delas, irmãos, que Elias tinha essa certeza e todos os homens do Antigo Testamento tinham essas certezas. A primeira delas, primeira certeza, a certeza de que Deus escuta as nossas orações. Essa é a primeira certeza. Eu não preciso nem dobrar o meu joelho para orar, porque isso é protocolo. Isso é protocolo. A gente vai chegar no momento do texto aqui que nós vamos entender que nas sinagogas ninguém orava ajoelhado. Nas sinagogas se orava sentado. Sentado era o princípio da oração na sinagoga. Então o protocolo de joelho, face no chão, olhando para cima, olhando para baixo, olhando para o lado, chorando, sorrindo, independente de... Isso é muito íntimo, é muito particular, é muito seu. Não significa sinal de reverência dobrar o joelho, porque os meus joelhos físicos podem estar dobrados, mas o meu coração pode estar altivo diante do Senhor, e isso vai prejudicar a minha oração. Então, é como princípio para nortear a minha oração, a primeira certeza que eu tenho que ter: Deus escuta a minha oração. Irmãos, o Antigo Testamento ele nos revela que Deus escuta até aquilo que a gente acha que ele não escuta. Quando nós olhamos para a história do povo, no comecinho da Escritura, o povo que fica como escravo no Egito, 400 anos de escravidão no Egito, quando Deus se apresenta a Moisés e Deus vocaciona Moisés naquele momento, a primeira fala a primeira fala de Deus para com Moisés é: eu tenho escutado o sofrimento do meu povo. Deus ele tem prestado atenção em todas as situações que nós estamos passando. Então, tenha uma única certeza quando você vai orar: Deus está escutando as nossas orações. Uma segunda certeza nós precisamos ter, irmãos, quando nós vamos orar. A segunda certeza que nós precisamos ter é que, além de ouvir a nossa oração, Deus ele tem interesse nas nossas orações. Eu acho interessante que o princípio de Elias ali é um princípio de alguém que tem intimidade com Deus e que está se relacionando com Deus ao mesmo tempo. Elias ele zomba dos profetas de Baal pela vã repetição dos profetas de Baal, uma oração ineficaz, desnecessária e que não vai ser ouvida, e Moisés tem plena certeza disso. Elias ele prova ali que Baal é um falso Deus e que eles são pagãos reunidos orando a alguém que é surdo, que é incapaz de responder. E Elias ali, ele se prostra ali como alguém que tem intimidade com o Senhor. Ele é ousado, além da zombaria com os profetas de Baal. Ele molha a oferta que ele tem para oferecer ao Senhor diversas vezes. E ali no molhar, ele ora depois de molhar. E essa oração ela é movida pela primeira certeza, a certeza de que Deus está ouvindo a oração de Elias. Mas existe uma segunda certeza nessa oração de Elias: a certeza de que Deus tem interesse nessa oração. Então Elias ele ora como aquele amigo que está conversando com um amigo íntimo e particular no momento da crise, no momento da necessidade, que é aquele amigo que nós temos plena certeza que ele está prestando atenção na nossa causa naquele momento. Então Elias ele ora com esse princípio. A nossa irmã Maria Melo está nos abençoando. Aí eu agradeço bastante a nossa irmã Maria Melo. E a nossa irmã Maria do Carmo está presente conosco aqui nos assistindo. Bem-vindo, Maria. Saudade de vocês aí em Garanhuns. Deus abençoe vocês. Então, irmãos, Elias ele tinha essa primeira certeza, a certeza de que Deus escuta a sua oração. A segunda certeza, a certeza de que Deus tem interesse na sua oração. E Elias tinha também uma terceira certeza. E essa certeza também é necessário que nós tenhamos quando nós estamos fazendo as nossas orações. A terceira certeza que Elias tinha, e que todos os homens do Antigo Testamento tinham, é que Deus ele vai responder às nossas orações. Elias ele não ora como alguém que não vai receber uma resposta do Senhor. Elias ele ora prontamente sabendo que Deus está o respondendo já naquele momento. Então isso não significa que Deus ele é obrigado a nos responder com aquilo que nós queremos. Significa que Deus ele vai nos responder com aquilo que nós precisamos.
Independente de como vai ser essa resposta. Pode ser um sim, pode ser um não, pode ser um talvez ou pode ser um silêncio. Se for o silêncio de Deus que está sendo a resposta da sua oração, não se preocupe. Oi, irmãos, silêncio é a resposta? É. Silêncio é a resposta de Deus? Sim, irmãos. E muito. Eu vou até contar uma experiência que eu passei com os irmãos. Eu estava precisando tomar uma decisão muito séria com relação ao meu ministério em uma determinada ocasião, irmãos. E eu orava há muito tempo já com relação a isso. E o Senhor não me responde, o Senhor não me fala nada com relação a essa situação. E depois que essa situação foi resoluta, irmãos, Deus ele respondeu a minha oração, que estava em silêncio há muito tempo. E a resposta de Deus depois do silêncio foi: eu não lhe respondi naquele momento porque você estava procurando um álibi para dar base à decisão que você queria tomar. E eu não queria que você tomasse aquela decisão. Então a resposta era nada. E com aquilo, Deus ele me mostrou, irmãos, que independente da posição que eu tomasse, Ele estaria comigo na posição que eu tomei naquela situação. E eu acabei tomando aquilo que o Senhor me direcionou, mesmo no silêncio. O silêncio é a resposta de oração? Sim. E nós temos que, quando orar, ter a certeza de que o Senhor, ainda que em silêncio, Ele vai responder às nossas orações. Amém, meus irmãos? Assim acontece, se desenvolve a oração no período do Antigo Testamento. Os homens que se dobravam em oração no Antigo Testamento tinham essas certezas, a certeza que Deus escuta, a certeza que Deus tem interesse, a certeza que Deus responde orações. E aí nós vamos evoluindo os modelos de igreja, né? Nós saímos daquele templo de Salomão muito isolado, cheio de sofisticação, e nós chegamos ao modelo de sinagoga. É um modelo de sinagoga onde é um modelo muito caseiro de culto. É um modelo onde aquele que estava ministrando a palavra, aquele que estava ensinando a palavra, ele ensinava sentado com os irmãos, todos juntos, ali aprendendo juntos. Aquele que orava, ele orava sentado com os irmãos, todos juntos. Ali não tinha essa questão de, o irmão fulano vai orar, eu vou ficar em pé. Cristo vai orientar aqui que aqueles que ficam em pé estão partindo para o princípio da hipocrisia, estão querendo aparecer, estão querendo chamar a atenção no meio do pessoal. E isso não significa que hoje quem se levanta para orar está querendo chamar a atenção. Mas nesse contexto que Cristo está falando aqui, sim. Então é aqui que eu vou convidar os irmãos a adentrar naquilo que Jesus está querendo tratar conosco, aqui sobre o princípio da oração. Irmãos, nesse texto de Mateus, eu queria tentar ver com os irmãos nessa noite 3 coisas acerca da oração que Cristo vai tentar nos ensinar. A primeira é o que Jesus nos fala sobre a vida de oração. É aquilo que, a princípio, Cristo vai estabelecer. Em segundo lugar, o que Jesus nos fala sobre o conteúdo das nossas orações. E em terceiro lugar, o que Jesus nos fala sobre os efeitos e os resultados das nossas orações. Amém? Então, a princípio, o que Jesus nos fala sobre a nossa vida de oração, irmãos? Trazendo os irmãos para dentro do contexto que nós estamos entrando aqui, nós estamos acompanhando aquilo que nós chamamos de Sermão da Montanha, Sermão do Monte, as Bem-aventuranças. Logo após as Bem-aventuranças, nós vamos ver Jesus falando um pouco da lei judaica, tentando aplicar essa lei judaica de forma prática na vida dos seus discípulos e daquela multidão que acompanhava o Senhor ali. Então, Jesus ele vai falar muito claro aqui acerca de 3 coisas que norteiam muito a vida do discípulo da época, que é o princípio da oração, o princípio da consagração e o princípio do jejum. Hoje nós vamos nos ater ao princípio da oração. Então, se achegando ao princípio da oração, a primeira coisa que Cristo quer que os seus discípulos compreendam, que todo aquele que é seguidor de Cristo compreenda, é como deve ser a nossa vida de oração. Então, a princípio, irmãos, a partir do versículo 5, eu queria que os irmãos acompanhassem. Mantenha a sua Bíblia aberta. Acompanhe conosco o estudo com a palavra do Senhor aberta. A primeira coisa que Cristo quer que nós entendamos com o princípio da oração é que a oração ela não é opcional. A oração ela é obrigatória. Note que no versículo 5, quando Cristo inicia esse discurso, Cristo não diz assim, e se vocês orarem, ou se porventura alguém for orar, ele coloca assim, e quando vocês orarem. Ele está afirmando categoricamente que em algum momento do dia, esses discípulos aqui eles vão orar.
Porque a oração era algo que fazia parte da vida, algo que fazia parte do contexto cristão. Então não é uma opção orar, é uma obrigação orar. O irmão Jailton está questionando aqui, então nós vamos logo responder essa pergunta do irmão Jailton. Irmão Clésio, quando no culto o dirigente pede que fiquemos de pé em reverência à palavra, virou um ritual e não referência? Não necessariamente, irmão Jailton. Nós aplicamos hoje o princípio de ficar em pé para orar, não necessariamente como uma ritualidade no culto. Nós estamos querendo dizer que ali nós estamos dedicando aquele momento exclusivamente para uma conexão com o Senhor em oração. Por que nós precisamos fazer isso? Porque nos nossos cultos, infelizmente, nós ainda não temos uma prática de culto plenamente voltada para o Senhor. É muito comum a gente estar no culto e a gente está conversando com o irmão do lado. A gente está no culto e a gente está mexendo no celular. A gente está no culto e a gente está folheando a Bíblia sem ler nada. A gente está no culto e a gente está pensando na nossa agenda programada para amanhã. Então, quando o dirigente ele orienta que o irmão que vai orar fique em pé, ele está tentando chamar a atenção não da pessoa que vai orar. Ele está tentando chamar a atenção dos outros que estão ao redor da pessoa que vai orar. Olhe, nós estamos em um momento de oração. Então, todos aqueles precisam entender que esse é um momento de reverência. E a reverência se faz não pelo ato de ficar em pé, pelo ato realmente de orar ao Senhor. Que aí nós lembramos do comecinho do estudo, que a oração ela envolve a simplicidade e a complexidade. A oração ela envolve o simples falar com Deus, mas o complexo, falar com Deus. E nós precisamos lembrar disso nos nossos cultos. Então não se torna um ritual o ato de ficar em pé. O ato de ficar em pé é tão somente para mostrar que aquilo ali que nós estamos fazendo é algo sério e precisa ser dada a devida relevância. Se nós observássemos os princípios realmente escriturísticos, Abacuque ele vai dizer, na sua carta, nos seus escritos, que quando o Senhor fala, toda a terra se cala. E a partir daí nós deveríamos entender um pouquinho da reverência que nós precisamos ter ao Senhor, independente de momento de culto ou em qualquer momento das nossas vidas. Porque reverência não é só no culto, né, irmãos? Reverência deve ser vivenciado na nossa vida. Amém, irmão Jaito? Deus abençoe. Então, irmãos, o que Jesus fala sobre a nossa vida de oração? A princípio que a oração é obrigatória. A oração ela não é opcional. Então Jesus ele já categoriza aqui. Quando vocês orarem. Mas aí ele vai dizer, e quando vocês orarem, vocês devem orar dessa forma. Que forma? Primeiro, a oração ela deve ser sincera. A oração ela deve evitar a hipocrisia. Note que o texto é bem claro a partir do versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Aí ele vai exemplificar aqui a hipocrisia. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas. E aí o fato aqui não é de fato estar em pé, porque se orava sentado. Aqui é que eles ficam em pé para tentar mostrar àqueles que estavam dentro da sinagoga que eles eram mais espirituais, que eles eram mais santos, que eles eram mais crentes, que eles eram mais conectados com o Senhor. Vou relembrar a mensagem do pastor Maurício no domingo, que eles eram os secretários da Trindade, né? Que eles estavam num patamar espiritual que os outros que estavam sentados não estavam. Então Cristo vai chamar isso de oração? Não. Cristo vai chamar isso de hipocrisia. Entendeu? Aí Cristo vai dizer, não, as nossas orações elas devem evitar o princípio da hipocrisia. Eu acho que os irmãos já conhecem o contexto da palavra hipocrisia. A palavra hipócrita surgiu dos atores realmente de gregos que usavam máscaras para esconder quem realmente eram. Então a partir daí surge o princípio da hipocrisia. Hipócrita é aquele que diz ser aquilo que não é, ou mostra ser aquilo que não é. E aqui a palavra já havia ganhado o contexto, e Cristo se apropria dessa palavra e diz, olha, na nossa vida de oração não pode haver hipocrisia. Por quê? Porque quem gosta de hipocrisia são os fariseus. Esse pessoal que gosta de hipocrisia no meio dos cultos. Então, descredibiliza essa questão na oração. A nossa oração ela deve sim partir do princípio da simplicidade. E aí ele vai dizer, ó, eu lhes asseguro que esse pessoal, os hipócritas, eles já receberam a sua própria recompensa. E qual é a recompensa para um hipócrita quando ele está fazendo alguma coisa? Reconhecimento humano.
Não é reconhecimento divino. O hipócrita, quando ele está fazendo alguma coisa, né, ele ensoberbece o seu coração a ponto de que a resposta dele é a euforia do povo. Quando ele está fazendo alguma coisa, ele é aplaudido, pronto, aquilo ali é a resposta dele. Quando ele está fazendo alguma coisa e alguém observa ele, alguém elogia ele, aquilo ali é a resposta dele. Entendeu? Aqueles irmãos que gostam de fazer orações prolongadíssimas, com conjugações verbais imensas, mostrando que tem domínio de língua portuguesa, domínio de teologia, conhecimento escriturístico, não significa que isso seja uma oração realmente reconhecida pelo Senhor, irmãos. Pode ser uma oração hipócrita. E aqui Cristo está dizendo que a justa paga, essas pessoas já recebem reconhecimento humano. Quando nós oramos, nós precisamos entender que nós não estamos em busca de reconhecimento humano. Do contrário, nós estamos reconhecendo a falibilidade humana, a incapacidade humana. Nós estamos orando justamente porque nós não conseguimos fazer. Porque aquilo que eu consigo fazer eu não oro não, irmãos. Aquilo que eu consigo fazer eu vou e faço. Aquilo que eu não consigo fazer, aquilo que eu sou incapaz de fazer, aí eu dobro meu joelho em oração e rogo ao Senhor. Porque aquilo que eu sou incapaz, Ele é capaz. Ele é o Deus dos impossíveis. Então é assim que nós devemos orar. E o hipócrita aqui, Cristo diz, ele recebeu a justa paga. Então, a nossa oração, do princípio de sinceridade, como é que ela deve ser feita? Aí Cristo vai dizer, olha, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. Então nós vamos apoiar agora as seitas que prezam que oração deve ser feita apenas de forma isolada e reservada. Não, não é isso que Cristo está querendo dizer aqui, irmãos. O que Jesus está querendo dizer aqui é que o momento de oração deve ser um momento onde os holofotes eles estão voltados para o alto e não para mim. O momento de oração não pode ser um momento de estrelismo meu. Do contrário, o momento de oração é um momento onde uma única estrela brilha. É Cristo. Porque as nossas orações são voltadas para o alto, não para nós mesmos. Amém? Então, como deve ser a nossa oração? Nossa oração, ela deve ser obrigatória, ela deve ser constante, ela deve ser sincera, não hipócrita. E Cristo vai dizer também, irmãos, que a nossa oração ela deve ser feita da forma correta. Nós devemos fugir das orações incorretas. E quais são as orações incorretas? Qual é o modelo de oração incorreto? Jesus vai dizer que o modelo de oração incorreto é o modelo dos pagãos, que também é um pessoal religioso, também é um pessoal místico, é um pessoal que acha que os seus mantras, as suas repetições, elas vão envolver ali a divindade numa conexão mística e espiritual, e assim vai fazer com que a divindade responda. Não. Cristo vai dizer assim a partir do versículo 7, olha, e quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa, como os pagãos fazem. Eles pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai já sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Algumas pessoas usam esse texto de forma errada também, dizendo que nós não podemos insistir ou perseverar em oração com o Senhor. Jesus não está falando disso. Perseverar em oração é algo escriturístico. O próprio Cristo vai trabalhar esse princípio também. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Batei, batei e a porta será aberta. Então nós devemos e podemos, irmãos, perseverar em oração com o Senhor. E insistir por algo que nós estamos precisando. Argumentar com o Senhor dentro daquilo que é necessário. Tentar mostrar ao Senhor realmente o nosso coração prostrado ali, dependendo dele, carente de uma resposta dele. Mas isso não significa que os mantras ou as repetições ou argumentações realmente sempre posicionadas da mesma forma vão fazer com que Deus mova o seu coração em nossa direção. Não. Nada disso vai justificar o princípio da oração, irmãos. Então, Jesus a princípio ele está mostrando aos seus discípulos que a nossa vida de oração ela deve ser obrigatória, ela deve ser sincera e ela deve ser feita da forma correta. Então, dentro disso, nós devemos estabelecer os parâmetros e os limites que nós podemos ir e lembrar que nada é protocolado dentro da perspectiva de Cristo, nada é padronizado.
A gente não pode pegar e dizer que a oração válida é aquela que é feita em 50 minutos e a oração que é feita em 1 minuto, ela não é válida, porque o próprio Jesus ele não estabelece tudo isso. Eu lembro muito de uma oração, de uma fala de Spurgeon, que ele vai dizer que é melhor 10 minutos de oração do que 1 ano de murmuração. Então, note aí que o tempo da oração não tem muita relevância. O que é relevante para Cristo é a vida de oração, a obrigatoriedade da oração na vida cristã, a sinceridade do nosso coração no momento da oração e o norte que nós temos na nossa oração. Orações de forma correta, realmente. E aí os irmãos podem até pensar, o irmão Clésio, então o que seria uma oração correta? E aí o próprio Cristo ele vai estabelecer, né, nortes para uma oração correta. Não significa que nós devemos repetir também o Pai Nosso como oração, mas isso também não nos impede de orar o Pai Nosso quando nós estivermos, né, num momento de adversidade, quando nós estivermos num momento de incapacidade, até sem palavras para orar. Não significa que nós não podemos orar o Pai Nosso. Mas a oração do Pai Nosso, irmãos, é deixada por Cristo, é um norte. É onde nós vamos entrar na nossa segunda questão aqui. A primeira foi o que Jesus nos fala sobre a vida de oração. A segunda, o que Jesus nos fala sobre o conteúdo das nossas orações. A oração do Pai Nosso nada mais é do que o fornecimento do conteúdo das nossas orações. O que é que deve conter uma oração? Então, irmãos, essa oração aqui, ela é uma oração que ela é composta por 6 petições. E essas petições elas são muito destacadas, muito bem separadas, muito bem divididas. E nós vamos perceber que quando nós olhamos o texto, 3 delas têm relações com o próprio Deus, com o divino, e 3 delas têm relação com o humano, conosco. Então quando nós separamos essa oração, nós vamos ler nós vamos ver que o propósito de Cristo aqui é mostrar que a nossa oração, quando ela vai ser feita, a princípio, a priori, ela deve ser feita na perspectiva de lembrar os nossos corações de que Deus está acima de todas as coisas. Note como se inicia a oração do Pai Nosso, a partir do versículo 9 do texto. Pai nosso que estais no céu. O reverendo Augusto Nicodemos, quando ele está ministrando acerca desse texto, ele vai dar um destaque a essa ênfase desse primeiro estrofe da oração, Pai Nosso. Ele destaca o ato de que na própria oração nós estamos rogando aquele que é Pai, aquele que está conosco, aquele que nos abençoa. Mas ele é um Pai não apenas meu, ele é um Pai nosso, ele é um Pai da coletividade, então ele não vai atender apenas as orações que eu fizer por mim. Ele é capaz de atender as orações que se façam num coletivo. E ele vai atribuir que esse Pai, mesmo sendo meu, mesmo sendo nosso, mesmo se relacionando, ele é um Pai divino. Ele é um Pai que está nas regiões celestiais. Ele é um Pai altivo. Ele é um Pai nosso, mas que está no céu, em um outro patamar, em um outro nível espiritual que não é o nosso. E aí a oração continua, nos remetendo agora às 3 petições que têm relação com o divino, as 3 petições que têm relação com o próprio Deus. E a primeira delas é no versículo 10, quando ele vai dizer ali, venha o teu reino. As nossas orações elas não podem estar tão somente voltadas para os nossos princípios, para aquilo que nós queremos. A princípio, a nossa oração ela tem que estar interligada com o reino de Deus. E aqui não significa necessariamente que nós estamos orando, pedindo ao Senhor para que Ele volte urgentemente. Não necessariamente assim. Aqui significa que nós estamos desejosos para que o reino do Senhor, o reino que já existe, o reino que é real, possa alcançar mais pessoas ainda aqui, ainda nesse momento que nós estamos vivenciando. Além de dizer, venha o teu reino, aí nós vamos entrar agora na segunda petição. Seja feita a tua vontade. Irmãos, é imensamente importante que nós pensemos que quando nós estamos orando, nós não estamos orando para que se façam as nossas vontades. Então Cristo deixa isso muito bem claro, muito bem condicionado
aqui na oração. A oração não é um capricho meu para satisfazer a minha vontade. A oração é um pedido meu, é um reconhecimento meu da minha incapacidade para que Deus faça a sua vontade, que é infinitamente melhor do que a minha. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável e algo que Paulo não menciona, mas está subentendido, soberana. Deus, em sua soberania, ele sabe o que é melhor para mim. E na grande maioria das vezes, aquilo que eu estou pedindo não é o melhor para mim. O melhor para mim é aquilo que Deus está fazendo pela minha vida. E é assim que devem ser guiadas as nossas orações. Então, a princípio, venha o teu reino como primeira petição. Em segundo lugar, seja feita a tua vontade, a vontade do Senhor e não a nossa. E em terceiro lugar, venha a nós o teu reino, para que nós tenhamos uma compreensão, irmãos, de que as nossas orações, elas precisam ser voltadas para a execução daquilo que é a vontade do Senhor na nossa vida. Eu acho interessante que Jesus, quando ele destaca esse ponto, esse pedaço da oração, ele deixa muito claro que as nossas orações, elas são uma ponte de ligação entre a vontade humana e a vontade divina. E que entre a vontade humana e a divina, a que deve sobressair é a divina. Então, irmãos, nós saímos dessa primeira parte da oração que nos remete ao contexto divino, e agora nós vamos entrar na parte que nos remete ao contexto humano. Nós precisamos olhar para a nossa oração a princípio, olhando para Deus. Mas, nas nossas orações, é muito comum e vai ser até normal que nós nos incluamos nas nossas orações, que nós incluamos outras pessoas nas nossas orações. Então, as outras 3 petições da oração do Pai Nosso vai ter relação com a nossa própria vida. Então, aí no versículo 11, nós vamos encontrar a primeira dessas petições. Dá-nos hoje o pão de cada dia, né? Que vai ter relação aqui com a providência divina sobre as nossas vidas. Essas 3 últimas petições são aqui que nós chamamos na teologia, né, brincando, quando nós estamos ensinando de 3 P's. Pão, perdão e proteção. Porque essas são as 3 petições com relação ao humano. Aqui no versículo 11, Jesus diz aqui, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Nas nossas orações, nós podemos incluir as nossas petições sobre as providências de Deus sobre a nossa vida, irmãos. E não só providências físicas. Essas providências, elas podem vir de outras áreas da nossa vida. Aqui foi citada a área física. No versículo 12, nós vamos ver a segunda petição com relação ao humano, onde ele vai dizer, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A palavra dívida aqui, ela vai receber um contexto muito particular, porque aqui a palavra dívida não é uma dívida comum. A palavra dívida aqui é a dívida do homem com Deus. É a dívida do pecador para com o Redentor. Então aqui é uma dívida e nós não estamos falando de uma dívida comum. Nós estamos falando de uma dívida impagável. Então nós estamos pedindo a Deus nas nossas orações que Ele perdoe os nossos pecados que são impagáveis. E aí Ele nos remete na mesma oração, para que nós perdoemos os pecados dos nossos irmãos, que são pecados pagáveis. São coisas que nós podemos olhar e nós podemos sim perdoar. Aqui nós podemos até nos lembrar da parábola que vai falar do credor incompassivo. E ali vai nos mostrar realmente um homem que tinha uma dívida incompreensível, até porque uma dívida de 10 mil talentos, se nós formos trazer, irmãos, para tentar aplicar nos nossos dias, seria uma riqueza incalculável, que nem os homens mais ricos do mundo alcançariam essa riqueza. Então é uma dívida imensamente impagável. Então aqui nós estamos mostrando que, como na parábola do credor incompassível, é possível perdoar sim uma dívida impagável, que é isso que Deus faz pelas nossas vidas através do sacrifício de Cristo. Então nas nossas orações, quando nós pedimos que Ele perdoe os nossos pecados, Ele está condicionando a nossa oração também ao perdão aos nossos irmãos. E assim nós vamos falar um pouco mais no término da oração. Porque o terceiro P da nossa oração, irmãos, pão,
de providência, perdão para os nossos próprios pecados, é o P de proteção. No versículo 13 ele vai dizer: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Cristo aqui ele pede para que nas nossas orações, o conteúdo das nossas orações, elas envolvam o sentimento de se sentir seguro diante de Deus. No momento onde nós estamos sem esperança, no momento onde nós estamos nos sentindo inseguros, nos momentos onde nós estamos nos sentindo frágeis, as nossas orações, elas devem nos lembrar de que no Senhor nós estamos protegidos, de que no Senhor nós estamos firmes, de que no Senhor nós estamos realmente seguros. Assim como o salmista vai nos narrar lá no Salmo 27. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso rochedo realmente. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. O salmista ele tem uma plena convicção ali de que no Senhor ele está plenamente seguro. Então aqui Cristo ele está querendo condicionar a mente de quem ora para que as nossas orações elas são fonte de proteção, são fonte de segurança para as nossas vidas. Então, nesse segundo aspecto, irmãos, nós devemos lembrar, observando a oração do Pai Nosso, que a nossa oração ela não pode ser egoísta. A nossa oração ela tem que ser condicionada realmente aos princípios que o Senhor estabelece. E esses princípios são, a priori, voltados para o próprio Deus e, em segundo lugar, voltados para os homens. Mas lembrando que, clamando ao Deus que está acima de todas as coisas, nós podemos apresentar as necessidades humanas, porque Ele tem poder suficiente para nos atender e para nos responder. Nós podemos lembrar muito também do princípio de Tiago. Né? Tiago vai dizer que nós não sabemos orar e quando nós oramos mal. Nós oramos de forma errada. Nós oramos de forma errada quando nós oramos apenas pensando no humano e esquecemos o divino. É o contexto do capítulo 4 de Tiago. Né? Ele vai dizer que os homens deixam Deus de lado e pensam meramente nas suas próprias coisas. Por isso oram de forma errada e assim Deus não nos atende, Deus não nos responde. A irmã Maria Melora está pedindo para responder as 3 primeiras características da oração. As 3 primeiras características da oração, irmãos, são com relação ao divino. Estão no versículo 9, a santificação do nome do Senhor. Versículo 10, a vinda do reino do Senhor. E na parte B do versículo 10, o ser feito à vontade do Senhor, tanto na terra como no céu. Essas são as 3 primeiras características da oração do Pai Nosso. Amém, irmã Maria Melora? Então, irmãos, nós vimos a princípio o que Jesus nos fala acerca da nossa vida de oração, que a nossa oração ela não pode ser opcional, a nossa oração é obrigatória, que a nossa oração ela deve ser sincera e que a nossa oração ela deve ser feita da forma correta. Em segundo lugar, nós vimos sobre o conteúdo das nossas orações, como é feita uma oração correta. Uma oração correta ela é feita a princípio conectada com o Pai, conectada com as coisas de Deus, conectada com o Senhor e depois conectada com o humano, conectada com as nossas necessidades, conectada com as nossas falhas e assim conectado com as nossas inseguranças. E por fim, irmãos, em terceiro lugar, o que Jesus nos fala sobre o efeito ou sobre os resultados da nossa oração. Versículo 14 e 15 vai nos falar de uma temática que geralmente é complicada no contexto cristão e em qualquer contexto, não só no contexto cristão, no contexto social, irmãos. Falar de perdão é complicado. Mas por que Cristo escolhe falar de perdão aqui, né? Versículo 14, versículo 15 vai nos dizer assim: pois, se perdoarem as nossas ofensas, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. A princípio, eu queria pensar com os irmãos na seguinte questão. Deus, ele escuta todas as orações, irmãos? Se nós formos pensar nesse princípio, a Escritura nos garante que Deus escuta todas as orações. Mas aí nós vamos olhar para a Escritura e nós vamos ver agora uma segunda verdade. Deus ele recebe todas as orações.
E aí, olhando para esse finalzinho aqui do texto, nós vamos entender os efeitos e os resultados das nossas orações. Deus, ele não recebe toda e qualquer oração. Independente de quem está orando, independente da situação de que está orando, independente de como acontece o que está orando. Deus, ele olha como está a situação daquele que está orando, ou seja, como está o estado do coração daquele que está orando. A irmã Regiane, ela está perguntando aqui, podemos orar trabalhando? Podemos orar em meio às tarefas domésticas? Irmã Regiane, a Escritura não nos proíbe de orar em momento nenhum. A orientação que a Escritura vai nos trazer é orai sem cessar. Isso não significa que o nosso momento separado realmente, exclusivamente para oração, possa ser feito de qualquer jeito. Não. Se nós vamos separar um momento realmente para orar, e esse momento ele pode ser feito com um pouco mais de zelo, esse momento ele pode ser feito com a leitura da palavra, esse momento ele pode ser feito entoando um louvor, aí é um momento diferenciado. É um momento íntimo e é um momento particular que eu separei para me relacionar com o meu Deus. Mas isso não significa que eu não possa orar em qualquer circunstância da minha vida. Eu estou ali no carro, estou ali dirigindo no meio do trânsito e ali naquele momento eu me lembrei de uma necessidade da própria irmã Regiane. Por que não, naquele momento, apresentar a necessidade da irmã Regiane? Nada me impede. Então nada nos impede de orar, irmãos, em qualquer situação das nossas vidas. Mas também nada nos impede de separar o nosso momento específico para as nossas orações diante do Senhor. Amém? Então aqui, tentando encerrar esse pedacinho aqui do texto, os versículos 14 e 15, irmãos, Cristo vai nos mostrar que os efeitos e os resultados da nossa oração estão imensamente interligados com o estado do nosso coração na nossa vida relacional, a princípio com o humano e não com o divino. Porque tem muita gente que pensa assim, né? Ah, não, eu estou muito bem com o Senhor. Estou muito bem com Deus. Porque estar bem com Deus é não chamar palavrão. Estar bem com Deus é não roubar. Estar bem com Deus é não matar. Estar bem com Deus é não adulterar. Estar bem com Deus é fazer parte de todos os cultos, frequentar todos os cultos na igreja. Estar bem com Deus é não falar mal do pastor e obedecer o pastor em todas as circunstâncias. Então muita gente pensa que estar bem com Deus é isso. Mas quando a gente olha para a Escritura, o evangelista João, ele vai nos dizer que estar bem com Deus, irmãos, é medido por uma única coisa. Estar bem com Deus é estar bem com meu irmão. Eu não posso estar bem com Deus, a quem eu não vejo, e não estar bem com meu irmão, a quem eu vejo. Esse é o princípio estabelecido pela Escritura. Então aqui Cristo está dizendo, olha, vocês podem estar conectados com todo o contexto de oração que nós estamos falando, desde o versículo 5. As orações podem ser sinceras, as orações elas não são hipócritas, as orações elas são feitas da forma correta, elas não são vã repetições, não são orações pagãs. As orações elas têm um conteúdo correto, são orações que elevam a pessoa de Deus e depois se preocupam com a humanidade. Mas, se essas orações são feitas por uma pessoa que não está enquadrada no contexto das bem-aventuranças e que tem o seu coração limpo, elas são orações que não são recebidas. São orações falhas. São orações das quais Deus não se agrada dessas orações. Pedro vai usar até um exemplo de vida relacional. Pedro vai usar um exemplo de vida conjugal. Sobre a incompreensibilidade do marido com as limitações da esposa. E Pedro vai dizer que quando o marido ele é incompreensível com as limitações da esposa, as orações dele são impedidas. Ou seja, Deus ele pode até ouvir essas orações, mas ele não recebe essas orações. São orações irrelevantes
para Deus. Então é mais ou menos isso que Cristo está trabalhando aqui. Ó. A nossa vida relacional, ela tem muito a ver com a nossa vida relacional com Deus, a nossa vida relacional humana. Então é impossível eu querer apresentar uma vida relacional divina, uma intimidade com o Senhor através da oração, uma prática real de oração, uma eficácia na minha oração, se na minha vida relacional eu tenho problemas a resolver com o meu irmão. Seja o meu irmão um irmão comum, um irmão da igreja, seja o meu vizinho, seja o meu cônjuge, seja o meu filho, seja aquela pessoa que eu não falo desde a época que eu ainda não era crente, mas que eu tenho ainda um assunto pendente com aquela pessoa e eu não resolvi o meu assunto com aquela pessoa. Aí muita gente pode até dizer, irmão, eu não resolvi ainda não e Deus tem respondido as minhas orações por graça e por misericórdia. Mas não pense, o irmão, que essa situação vai ficar desapercebida pelo Senhor, não. Deus, ele não vai deixar nenhuma situação sem ser resolvida. Todas as situações vão ser resolvidas para a glória de Deus. Já dizia um autor que quer saber quem é Cristo? Cristo é o ponto fixo que desata todos os nós da humanidade. Então todos os nós da humanidade vão ser desatados pelo Senhor em algum momento da nossa história. Aquilo que nós temos de pendência vai precisar ser resolvido com o nosso irmão, porque isso vai interferir na nossa vida com Deus. E Deus, ele não admite interferências na nossa vida com ele, irmãos. É assim, não só o protocolo de oração. Todos os protocolos estabelecidos com a pessoa de Deus são da forma que ele quer, não são da forma que nós queremos. É interessante que para amar o meu irmão eu posso amar do jeito que eu quiser. Para amar o meu irmão eu posso amar como a mim mesmo. Mas para amar Deus eu tenho que amar como ele quer. Para amar Deus, note que o protocolo está lá no Antigo Testamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Então eu não posso amar Deus como eu amo minha mãe. Que eu olho para minha mãe e digo, eu lhe amo, minha mãe. Mas quando minha mãe me faz um aperreio, me faz uma raiva, aí eu vou esbravejo com ela ali e demonstro toda a minha incapacidade e toda a minha humanidade caída e falha para com a minha mãe, que é humana. Mas com Deus que é altivo, com Deus que é divino, o meu relacionamento com ele tem que ser pleno, tem que ser puro. Então eu não posso ter aresta nesse relacionamento, eu não posso ter ponta solta nesse relacionamento. E para não ter pontas soltas nos nossos relacionamentos com Deus, é preciso que os nossos relacionamentos humanos estejam resolvidos. Então, Cristo está estabelecendo aqui, irmãos, que o resultado e o efeito das nossas orações depende e muito dos nossos relacionamentos humanos, independente do ambiente, seja ele familiar, seja ele social ou seja ele cristão. Nós precisamos resolver essas pendências para que aí sim as nossas orações elas sejam orações recebidas pelo Senhor e possíveis de serem respondidas por Ele. A nossa irmã Regina está perguntando aqui também como entender esse orar sem cessar. Orar sem cessar, irmã Regina. Orar em qualquer situação das nossas vidas. Apresentar a nossa vida como uma vida realmente consagrada ao Senhor. É mais ou menos o que Paulo vai dizer no capítulo 12 de Romanos, né? Apresentando os nossos corpos como sacrifício culto e santo, como sacrifício racional e santo. Esse é o culto racional ao Senhor. É como se a nossa vida toda ela fosse um culto ao Senhor. A nossa vida toda fosse oferecida ao Senhor. A nossa vida ela fosse uma conexão íntima com as nossas atividades humanas, obviamente, mas que as nossas atividades humanas elas não nos separam do Senhor. Eu acho interessante que tem alguns irmãos que se convertem e pensam que a vida cristã é algo para ser vivenciado dentro da casa do Senhor. E a vida cristã, irmãos, ela é algo para ser vivenciado em qualquer circunstância da nossa vida. Eu digo aos irmãos porque eu vejo, tem irmãos, né, que dentro do ambiente profissional são qualquer outra coisa, menos crentes. Dentro do ambiente acadêmico são qualquer outra coisa, menos crentes. Né? Mas a vida cristã, irmãos, é uma vida. Nós somos cristãos em qualquer situação das nossas vidas. Eu confesso aos irmãos que eu até já desfrutei do desprazer de trabalhar em um ambiente onde era proibido se dar a paz do Senhor. Porque era um ambiente empresarial. E ali o religioso não podia interferir naquilo ali. Irmãos, então eu vou dizer aos irmãos agora, eu sou religioso. Nesse ponto eu sou religioso.
Porque a minha vida é uma vida cristã. Então nós precisamos ser cristãos em qualquer situação das nossas vidas, em qualquer ambiente, seja no profissional, seja no acadêmico, seja no eclesiástico, seja na nossa vida familiar, independente de o que nós somos dentro da igreja, nós somos também fora do templo, fora das quatro paredes. E isso vai interferir imensamente na nossa vida de oração. Aí eu queria concluir com os irmãos agora, fechando o raciocínio da nossa temática, né? Entendendo a oração em tempos em que nós precisamos orar. Irmãos, nós estamos passando por esse contexto de isolamento, distanciamento social, quarentena, como as organizações de saúde queiram chamar. Nós estamos passando por um momento de incerteza, um momento de falta de esperança, um momento de abalo financeiro, de abalo social, de abalo econômico, de abalo político na nossa nação. Nós estamos passando, irmãos, por uma situação em que nós cristãos deveríamos obrigatoriamente recorrer ao princípio da oração, mas recorrer ao princípio da oração de forma correta. Infelizmente, nós estamos vendo na nossa nação algumas pessoas barganhando com o princípio da oração, barganhando com a fé cristã de um modo geral. E nós não estamos aqui nos remetendo ao contexto político, de A, de B, de C, de D. Independente de, irmãos, existem pessoas em todas as esferas na nossa nação usando a fé evangélica, usando o povo de Deus para ganhar cenário em todas as esferas da nossa sociedade. Então, irmãos, nós devemos lembrar que o nosso princípio de oração é uma conexão nossa, é uma conexão da nossa vida cristã com o Deus que pode todas as coisas, mas com o Deus que é santo. E o Deus que é santo não se relaciona com o humano de qualquer forma, irmãos. Então nós precisamos lembrar que num contexto que demanda a oração, nós precisamos orar. É uma obrigação nossa orar nesse tempo, nesse momento. Abra a sua boca e ore ao Senhor. Nesse contexto que o nosso país, que o mundo está passando. Mas lembre que nós, os pecadores, estamos orando ao Deus Santo, ao Deus que é Redentor. Que a nossa simples oração, ela também é uma complexa oração. Porque nós estamos conversando com Deus. Mas lembre, nós estamos conversando com Deus, com o Senhor. Com aquele que está sentado no alto e sublime trono e está julgando a terra. Então, irmãos, entender a oração no momento em que nós precisamos orar é importantíssimo para as nossas vidas, para que nós possamos passar sobre as nossas adversidades usando o princípio da oração. Cristo sobreviveu a diversas situações da sua vida usando o princípio da oração. Os grandes homens da Escritura recorrem ao princípio da oração. Paulo, na sua vida, recorre bastante ao princípio da oração. E aí eu digo aos irmãos, o que seria de nós, nas nossas limitações, se não fossem as nossas orações, irmãos? Muitas vezes não saem palavras. Muitas vezes nas nossas orações só saem as lágrimas. Os nossos olhos estão ali derramando as nossas lágrimas diante do Senhor. A nossa mente está projetando aquilo que nós queríamos dizer de forma muito bagunçada. O nosso coração está imensamente rasgado diante do Senhor, mas uma certeza temos. Deus, ele já sabe tudo aquilo ali que nós estamos passando. Ele está nas nossas orações apenas reconhecendo a nossa dependência dele. A oração serve, irmãos, para mostrar a nós humanos que a cada vez mais nós somos menores e dependentes de Deus. E assim nós podemos sobreviver às situações de crise na nossa vida. Então, eu convido os irmãos a encerrar orando nesse momento, apresentando a nossa nação, apresentando esse momento que nós estamos vivendo. Estamos retomando aos poucos as atividades cotidianas e nós precisamos, irmãos, de duas coisas nesse momento. Primeiro, orar para que tudo isso passe realmente na nossa vida. E em segundo lugar, orar, irmãos, para que após tudo isso passar, haja uma transformação na nossa vida. Para que nós não sejamos os mesmos crentes que ocupavam as igrejas antes de tudo isso passar. Eu vi uma pesquisa hoje, e essa pesquisa foi feita com algumas pessoas, né? E a pesquisa era a seguinte, até o pastor divulgou no nosso grupo de WhatsApp, que qual a atividade que as pessoas queriam retomar primeiro quando passasse
esse período de distanciamento social. E a grande parte das pessoas, né, disse que a atividade que queria retomar era o culto. E aí eu chamo a atenção dos irmãos. Qual o objetivo de retomar as atividades de culto? Nós queremos retomar as atividades de culto porque nós estamos sentindo falta dos irmãos. Nós queremos tomar as atividades de culto. Nós queremos retomar as atividades de culto porque nós estamos sentindo falta da igreja. Ou nós queremos retomar as atividades de culto, irmãos. Porque agora nós entendemos o valor de cada culto que nós prestamos dentro da igreja do Senhor. Independente do culto que seja. Do quanto nós negligenciamos os cultos na casa do Senhor. Sejam os de pouca frequência ou sejam os de muita frequência. Porque o culto que tem muita frequência não significa que eu estou prestando o meu culto a Deus da forma que eu devo estar prestando. Então, irmãos, que esse período sirva para abrir o nosso entendimento. Abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para entender. Para depois que passar tudo isso, que nós devemos voltar para a igreja, correr para a casa do Senhor. Mas com que objetivo? E outro, nós vamos correr para a casa do Senhor só na primeira semana? Ou nós vamos realmente fazer a oração de Davi? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E eu convido os irmãos a pensar que ali na oração de Davi não tinha templo não, viu? Davi estava falando de presença. Davi não estava falando de morar dentro da igreja porque não tinha igreja. Davi estava dizendo que a vida dele, ele queria que fosse uma vida que ele pudesse viver constantemente na presença do Senhor. Então que nesse momento, irmão, nós estejamos nos lembrando de que quando passar tudo isso, o desejo do nosso coração deve ser viver o máximo que nós pudermos na presença do Senhor. Amém? Nosso irmão Jailton fez um questionamento aqui, eu vou tentar responder aqui para os irmãos. O irmão Jailton está perguntando aqui, quando a gente ora dizendo que seja feita a sua vontade, mas no nosso coração a gente quer outra coisa e se entristece quando a resposta é o contrário. Irmão Jailton, tem dois aspectos aí. Primeiro, ou nós não estamos orando da forma correta, nós estamos querendo obrigar Deus a fazer alguma coisa, então isso é parte da nossa infantilidade e imaturidade. Ou tem um segundo aspecto que nós temos que considerar também, somos humanos. Nosso coração é enganoso, nós nos entristecemos realmente quando a resposta da oração não é a que nós estávamos esperando. E isso aí a gente só vai saber mais na frente, porque mais na frente, se for da vontade do Senhor nos revelar o porquê que a resposta naquele momento foi um não, foi um talvez, ou não foi o que nós estávamos esperando, aí sim nós vamos compreender o porquê de tudo isso. Como aconteceu na vida de José, né? José não entendia nada daquilo que estava acontecendo. Nós não sabemos se José reclamou ou não, porque a Escritura não relata isso, mas mais na frente José contempla a resolução de tudo isso. E aí ele entende, então foi para isso que Deus me fez passar por tanta coisa, para que se cumprisse aquilo que é o propósito de Deus nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Então, convido os irmãos a encerrar orando. Nós vamos apresentar a nossa vida em oração, vamos apresentar a nossa igreja em oração, apresentar os nossos pastores em oração. E assim, irmãos, pedir que o nosso Senhor esteja nos abençoando, que quando passar esse momento, passar esse isolamento todo, eu estou doido para dar um abraço nos irmãos, que os irmãos já me conhecem, sabe que eu fico na porta da igreja mesmo, abraçando todo mundo. Estou doido para dar um abraço aos irmãos. Mas eu digo aos irmãos que quando passar esse momento, irmãos, eu estou doido para ir prestar meu culto ao Senhor. Porque nós devemos saber a relevância que tem o culto cristão na nossa vida. Amém? Então vamos orar. Pai, nós te damos graças a Deus. Bendizemos o teu nome nessa noite pelo privilégio que o Senhor nos concede de estar aqui, ó Deus, partilhando um pouco mais da tua palavra. Gratos, ó Deus, pela tua misericórdia nas nossas vidas, gratos pela tua graça, que nos orienta, que abre o nosso entendimento. Então, nessa noite, nós queremos tão somente, ó Deus, agradecer pela tua palavra. Pedir, ó Deus, que ela faça efeito nos nossos corações. Pedir, ó Deus, que o Senhor trabalhe nas nossas incapacidades, nas nossas falibilidades, ó Deus. Que nós, ó Deus, meramente humanos, possamos nos achegar ao Senhor, da forma que o Senhor quer que nós nos acheguemos. Apresentamos a Deus diante de Ti o contexto que tem passado todo o mundo, o contexto que tem passado a nossa nação. Ó Deus, Te apresentamos, ó Deus, a situação financeira da nossa sociedade, a situação, ó Deus, de saúde da nossa sociedade, crendo, Deus, que o Senhor tem poder suficiente para resolver todas essas situações para a glória do Teu nome.
Nós queremos rogar, ó Deus, por aqueles irmãos que se encontram enfermos. Queremos rogar, ó Deus, por aquelas pessoas que perderam tudo nas chuvas desse último fim de semana, ó Deus. Pedir, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando dessas pessoas, que elas se sintam abraçadas pelo Senhor nesse momento, ó Deus, porque do Senhor vem a nossa proteção. Então, nesse momento, nós queremos pedir que o Senhor nos dê uma noite de sono, que o Senhor nos abençoe, renove as nossas forças, para que amanhã nós possamos assim desenvolver as nossas atividades e logo mais à noite nós possamos estar assim, ó Deus, com a nossa fé renovada para continuar buscando ao Senhor em oração, buscando a Tua face nas nossas atividades eclesiásticas. Assim nós te oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a oportunidade mais uma vez de partilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Muita saudade dos irmãos. Deus abençoe. A alegria do Senhor é a nossa força.